Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, muito bem. Estamos iniciando aqui novamente esse estudo do livro Paulo Estevam. E hoje com a gente quem? Aqui a Manuela Ricciardi, que vai nos acompanhar de novo com o estudo deste livro maravilhoso, que é Paulo Estevam, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que eu tenho certeza também que teve a participação aí da falange de Paulo de Tarso, né? E a gente está aqui prontinho para poder dar continuação. Olá, meninas. Oi, Manuela. Bem-vinda hoje de novo. Olá, Euridice. Olá, Sônia. Olá a todos que nos ouvem. Muito bem. Olá, Soninha. Olá a todos. Está a haver aqui uma animação ao lado, espero que não ouçam, porque eu estou num sítio hoje que tem um aniversário, então se ouvirem barulho de fundo, não estranhem. Muito boa noite a todos, aqui em Portugal, bom dia onde qualquer parte do mundo e boa tarde no Brasil. E muito grata de estar aqui mais uma vez com a querida Manuela e com a querida Euridice. E tenho a certeza que será um programa que mais uma vez nos vai fazer lembrar o que necessitamos trabalhar dentro de nós, já que as personagens que fazem parte deste livro são personagens que têm vivências, que nos ensinam muito e que são semelhantes a nós, na nossa forma de estar ainda, e é esse o objetivo do Paulo e nós. Maravilha. Soninha, vou pedir só para mudar um pouquinho o ângulo assim do seu celular, que isso, porque a gente estava te vendo muito assim, ó. Tá linda, bem-vinda também aqui junto com a gente no estudo. E olha, quem já entrou bem cedinho hoje, mas bem cedinho mesmo, foi a Hilda Goldinho. Ela até colocou boa tarde, ela conectou já com a gente desde as 4h37, horário do Brasil, no horário de Portugal, desculpa. Tá? E o horário em Portugal é 20 horas, 16 horas é no Brasil, tá bom? Então, como está aqui no nosso convitezinho, vou só para relembrar, a gente tem aqui Brasil, horário 16 horas, que é 4 da tarde, e Portugal, 20 horas, ok? Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas. Então, mas não tem problema, quem não viu e quem não pode estar conosco nesses horários, este programa é gravado e vocês vão poder assistir no tempo
que vocês quiserem, ok? Só peço que quando estiverem lá no futuro também, assistindo esse programa, lembre da gente, emana energia para todas as pessoas que estão assistindo esse programa de estudo para como sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem, ok? Então, meninas, olha, a gente vai, antes de dar início ao nosso estudo, eu quero passar alguns recadinhos, né? Eu quero pedir, porque não chega nem a ser um recadinho, né? É pedirmos ajuda mesmo. Nós, para o nosso Brasil, neste momento, estamos com um problema muito sério, já por questões climáticas, na região do Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão, várias cidades estão embaixo d'água. A situação está muito crítica, pessoas perdendo famílias, casas, abrigos precisando de produtos de limpeza, não precisam mais de roupa, mas de produtos de limpeza, higiene pessoal, né? Alimentos e remédios, mas assim, o que a gente pede? Entre em contato com as instituições que vocês conhecem, seja no Brasil, seja no país que você estiver, para que possam fazer as suas doações. Se não pode mandar em mantimentos, existem, essas instituições aceitam pagamentos, né, transferências em dinheiro, mas eu recomendo apenas que façam isso com instituições sérias, tá bom? Porque, infelizmente, nós não estamos ainda num planeta regenerado, então esse dinheirinho pode acabar sendo extraviado. Então, faça a sua parte, mas pesquise as instituições sérias, porque as pessoas realmente estão precisando de nossa ajuda. E a você que já ajudou ou que não tem condições de ajudar de forma material, agradecemos a vossa oração também, para que essas pessoas possam receber os nossos carinhos, se sintam acolhidas pelas nossas preces, pelas preces dos espíritos benfeitores e de Jesus, de Maria e principalmente do nosso Pai Maior, acolhidos por Deus, ok? Que seus corações não percam a esperança. O que nós pedimos é isso, mentalizem neles esperança, serenidade e vamos pedir a Deus que dentro do possível possa aliviar as dores das famílias que aqui ficam e das famílias que já se foram. Lembrando que o momento é de chuva. Daqui a pouco, quando passar isso tudo, eles vão ter outras realidades para enfrentar. É um processo que vai demorar muito para ser curado, tá bem? Então, assim, vamos rezar por eles, ok? E já que a gente está falando em rezar, vamos fazer as nossas oraçõezinhas também de abertura para continuarmos esse texto maravilhoso? Pode ser? Manuela, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Pode ser de abertura? Manuela? Ela congelou. Então, eu vou fazer a oração de abertura, então. Neste momento, Mestre Jesus, envolvidos no teu amor, no teu carinho, na tua compaixão, pedimos que esteja conosco durante esse momento de estudo, em que passaremos juntos, falando em teu santo nome. Pedimos, Mestre Jesus, que derrame sobre cada um de nós as luzes do teu amor, da tua paz, da tua esperança, que se conjugam com as mesmas luzes divinas. Que cada um de nós possamos não só recebermos estas luzes em nossos corações, mas também que possamos ser um foco de luz neste momento de oração e de estudo para todos aqueles que necessitarem. Olhai por este planeta que passa por esse momento de transição. Algumas dores ainda são sentidas. Que esteja conosco nesses momentos de turbulência, Mestre Jesus. Olhai os corações também daqueles que promovem a guerra, que eles possam sentir a tua presença e a presença de Deus neste universo infinito. Olhai também para as mães que lhe pedem socorro, para os pais que lhe pedem auxílio e para as crianças que lhe pedem um futuro. Esteja conosco, Mestre Jesus, mas o mais importante, que possamos nós
estar contigo. Que assim seja. A gente sempre fala, né? Deus esteja conosco, né? Deus fica do nosso lado, Jesus esteja do meu lado. Mas a gente também tem que lembrar de estar do lado dele, né? E a gente está do lado dele quando a gente fala o nome dele, principalmente quando é algo de muita, mas de muita mesmo, elevação espiritual. E a gente está aqui estudando para como sermos melhores, não é isso? E nesse estudo eu vou dar o nosso resuminho, que não tem nem muita coisa, nós já sabemos que nós já estamos no momento em que Estevão passa pelos flagelos, né? Mas conseguimos sentir a elevação espiritual de Estevão nesses momentos de flagelo. Eu acho que é até importante a gente ver nesses momentos que o nosso planeta está passando, ou por catástrofes humanas, ou por catástrofes naturais, né? Então, Estevão, ele não se deixou, apesar dos sofrimentos e das dores, ele não tirou a dúvida de Deus, né? Primeiro que ele acreditava que ele já sabia que existia uma vida contínua, né? Que a vida era infinita, só o corpo perecia. Ele confiou nas palavras de Cristo e confiando nas palavras de Cristo, ele conseguiu se conectar com energias com certeza, de uma egrégora maravilhosa de espíritos elevados que estavam ali para protegê-lo e ampará-lo no momento do desencarne, já que era o momento do desencarne dele. Então, a gente vai continuar essa leitura. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima. Não, desculpa, acho que é um parágrafo antes, né? Desculpa. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Eu esqueci de fazer complementar aqui no resumo, que esse foi o momento em que Abigail pede, quando Saulo convida ela para estar com ele, né? Convida não, quase uma intimação, para que ela estivesse com ele naquele momento de glória dele, onde ele estaria fazendo valer as palavras de Moisés. Ele pede, né, que Abigail estivesse ao lado dele. Ela pediu que gentilmente pudesse chegar só no final, para não ver todo o martírio. E aí a gente está nessa parte onde a Dalila, que é a irmã de Saulo, leva Abigail até Saulo, tá bem? Você querem fazer algum comentário sobre o parágrafo? Pode falar. Nós já tínhamos lido os parágrafos, mas fazia sentido voltar atrás, senão não se perceber a sequência de onde é que se vinha. Mas eu queria falar de uma coisa que nós não falámos a semana passada, que é o facto da Dalila ir atender a um chamado de uma amiga. Ou seja, ela, por esse motivo, ela não vai percepcionar a cena em si. Porque ela foi chamada para ir fazer uma ação. Eu estou a deixar isto frisado porque esta situação vai ser importante mais à frente para um comentário que eu vou fazer. Está bem? Mas era só para ficar isto frisado. Então, só estava presente quem tinha que estar presente para assistir. E isto é muito importante. Normalmente as coisas só acontecem se eu não tiver que participar, eu não estou presente, há alguma coisa que me vai chamar para ir para outro local. Que é o que está a acontecer aqui com a nossa querida Dalila. Exato. Manuela, quer falar alguma coisa ou posso continuar a leitura? Sim, gostava de falar. Pode então, falar. a Dalila entregou Abigail ao irmão da Dalila, mas também entregou Abigail ao irmão da própria Abigail, porque estavam ali o irmão da Dalila e o irmão da Abigail. E também interessante porque Saulo estava sensibilizado. Estava lá a noiva, estava lá aquele momento de tensão, apesar de que ele tenha feito por isso. Para ele era um triunfo, era um prémio, porque era a primeira vez que ele exibia publicamente tudo aquilo que ele andava a ameaçar que iria fazer. E depois nós vemos o testemunho do Estevão com a sua tranquilidade, que
Saulo desconhecia, a fazer com que ele considere, ou que Saulo lhe dê atenção. Ele não estava, às vezes nós ficamos cegos por uma paixão, por uma perturbação, por qualquer coisa, e essa cegueira não nos permite ver muito, mas aqui Deus permitiu que ele aprendesse alguma coisa com Estevão, que aquela tranquilidade tinha que ser vista. Ele não estava a chegar a Jesus pelo raciocínio, ele iria chegar pelo coração. E então é este coração que... Porque o raciocínio não entendia, ele até achava cobarde. Como é que ele não responde? Como é que ele tem esta postura cobarde, de fraqueza e não sei o quê? Mas superior, ou muito mais além do que essa fraqueza que ele acha, é a tranquilidade, que é para pessoas já muito elevadas, não é? Não é para alguém que não é elevado. E então é interessante, porque devagarinho, Deus tem forma de nos educar e de nos pôr no bom caminho. E isto foi um momento, esta parte, não é? Que ainda não vimos o encontro, vimos só estas duas mulheres a chegarem. E depois também é interessante porque a Dalila foi ter o chamado outra amiga. Portanto, aquilo era um acontecimento social. Estava ali uma amiga da Dalila, estava a noiva do Saulo, era quase uma festividade. Isso dá que pensar, porque felizmente a sociedade evoluiu e pelo menos no mundo ocidental nós não vemos estas condenações como um espetáculo, como troféu. Já alcançamos essa elevação. No mundo que não é ocidental, eu não conheço os costumes, mas acredito que ainda hajam espetáculos em relação a matar alguém. Então era sobre isso. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah! Como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver, além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Afastando-se do calabouço depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Vai falar, Sônia, que você ligou o microfone? Sim. Barulho aí mesmo. Ela reconhece, não é? Apesar de ele estar transformado, apesar de ele estar desfigurado pelos tratamentos que sofreu com as pedras que lhe foram atiradas, apesar do tempo e dos suplícios que ele passou nas galeras, da doença que teve, de tudo isso, ela conseguiu reconhecer. E ela diz, será mesmo? Eu quero ir lá para ver. E quer de alguma forma, também intervir, não é? Que é natural, não é? Quer exatamente o que diz. Tem um ímpeto de tirar-se à frente dos algozes, conhecer a situação, saber a identidade daquele homem. Ela quer, no fundo, se é ele, quer fazer alguma coisa. O que é natural em nós. Normalmente nós, quando é alguém que nos é caro, nós queremos intervir para salvar. Só que nós estamos a aprender que não é só com os nossos, é para além dos nossos. Ela já fazia isso, né? Porque ela tentou que ele não condenasse, que lhe desse a oportunidade de voltar atrás, né? E o Saulo faz isso. O Saulo diz se ele, né? Para ele abjurar Jesus. E ele não abjura Jesus. E depois tem aqui um outro ponto que eu acho muito interessante, que ele está em estado êxtase, né? Porque antes, aquilo que a nossa Euridice deu a semana passada, ele encontra-se com Jesus. Jesus aparece-lhe no plano espiritual. Então ele está num êxtase com a certeza de que vai a vida continuar e que vai se encontrar com Jesus, que já está vendo,
mas não só, porque ele está envolvido na energia daqueles que estão lá, que eu disse falava há pouco, que é a pleia de espíritos que estavam a ajudar naquela situação. E quando nós estamos fazendo algo, mesmo que estejamos em sofrimento, nós somos aplacados no sofrimento. E é bom que nós tomemos nota que ele está a ser aqui ajudado, e esta situação que nós vimos aqui, que é de ele estar a conseguir superar a dor, é exatamente devido a esse auxílio e à sua força de fé, de vontade, a sua força moral, que lhe permite ter acesso a se deixar envolver por essa energia que lhe permite que ele não sofra tanto. Acontece connosco nas grandes doenças, naquelas doenças em fase terminal, em que as pessoas nem os medicamentos já conseguem fazer com que as pessoas não sintam as dores. Há pessoas que conseguem estar a passar por essas dificuldades de forma idêntica a esta. Okay? Ou seja, porquê? Porque moralmente estão a conseguir se ligar ao plano superior. Então, normalmente, o amor supera tudo o que existe, inclusive as dores. Mesmo que as dores estejam lá, o foco não está na dor. É aquilo que eu disse falava a semana passada, né? Se a gente não tiver o foco na dor, mesmo que ela lá esteja, nós esquecemos que a dor existe. É mudar o nosso foco. O nosso foco tem que ser a mudança para o amor. E para a fé, na certeza de que não estamos sós. A Euridice falava há pouco sobre a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. As pessoas que estão lá e que perderam os seus entes queridos e que permanecem, e que perderam os seus bens materiais e vão ter que recomeçar as suas vidas do nada, porque muitos deles perderam os seus negócios, as suas formas de sustento, portanto vão ter que recomeçar, e nós sabemos que isto não vai ser de um dia para o outro, porque as águas vão ter que descer, e mesmo assim sabemos que tem que ser feito depois alguma coisa para que isto não volte a acontecer. Nessas situações, normalmente as pessoas precisam ter esta força de coragem. E eu vou contar um caso que eu achei que fiquei muito tocada, que é um imigrante português que migrou para... Não tem nada a ver com ser português. Fala mais devagar um pouquinho, Sônia. Está bem. Eu estava só a entrar em contexto. O senhor emigrou para o Brasil há 60 anos atrás. E é dono de uma padaria e não só. É típico, né? Que emigrou há 60 anos para lá de português. E ele perdeu todos os seus negócios. Tem 80 anos. 80. E ele virou-se assim: eu vou reconstruir tudo de novo. E eu tinha uma viagem marcada para Portugal, portanto eu podia vir para cá, ficar cá, né? Porque eu já tenho mais de sustento para isso. Mas ele disse, não, com 80 anos eu vou construir tudo. E eu não vou mais para Portugal porque precisam de mim aqui. Então vejam só. Às vezes, não é? Nós achamos, com 40 anos já não podemos recomeçar. Uma pessoa com 80 anos a dizer que vai recomeçar. Então pensem sobre isso. Recomeçar por ele, mas recomeçar pelos outros também. Sim, porque ele está com 80 anos, ele tem mais sustento. Ele vai recomeçar pelos seus empregados, por aqueles que trabalhavam por ele, porque ele não tem um único negócio. Ele tinha mais do que um negócio, e todos os negócios ficaram debaixo de água. Manuela vai falar ou posso? Sim, gostaria. Realmente, vemos aqui no final, ela gostaria de esclarecer se era realmente aquele irmão, mas ela já sabia que era o irmão. Ele estava modificado, mas a energia dele, os olhos dele, tudo nele, e ela andava à procura dele desde que se separaram. O alvo da vida dela era encontrar o irmão. Aliás, até Saulo se tinha disponibilizado a procurar Jaziel. Não era Estevão, ele estava com um nome diferente, já tinha o novo líder espiritual, já tinha Jesus como líder espiritual, estava naquela situação, mas a situação, como ela diz, é a mesma como o deixou. Ele tinha sido preso quando o pai, Josheb, foi preso, e depois Jaziel, quando foi dizer, quem queimou fui eu, que era para defender o pai, pronto, já que dizes que também incendiaste, também vais preso e vais para as galés. Ele estava preso e a Abigail sentiu-se, não é, reportada para aquele momento da despedida e de como se despediram e como se reencontraram. Exatamente as mesmas condições de grande injustiça, porque este homem só amou, só serviu, só ensinou, só curou e tanta injustiça. Mas nós sabemos que Deus, nada é injusto e tudo serve de crescimento para todos.
E então a Abigail queria atirar-se à frente dos algodoes e queria esclarecer, confirmar que aquele realmente era o irmão dela. E ela era uma menina novinha, não era? Já tinha sofrido tanto. E então nós imaginamos a grande dor que vai ali. E a gente lembrar também... Você terminou, Manuela? Desculpa. Então, já. E a gente tem que lembrar também que a hora que Abigail entra com a Dalila ali no recinto, né? Estevão, ele está em estado de êxtase, né? De graças, porque ele está vendo Jesus, né? Lembra que ele fala no começo: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Então, a energia que já estava ali já era uma energia já era uma energia de proteção. Vamos lembrar o que aconteceu com o irmão dela e com o pai. Aliás, o que aconteceu com ela, né? Quando o irmão e o pai estavam passando pelos suplícios e o pai acabou por falecer. Ela entrou em estado de graça, mesmo sem conhecer Jesus. E ali ela estava vendo o irmão ver Jesus. Vamos ver a continuação do texto. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, e Saulo não. Sônia, quer colocar só um pouquinho no mudo? Por favor. Tá. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Ok. Isto é muito importante. Repare, ele está massacrado, está partindo para o outro lado da vida, está em estado de êxtase, já não está sentindo a parte física, só a parte espiritual, ou seja, o seu espírito está a se sobrepor ao corpo, que é que nós muitas vezes falamos, o espírito que controla o corpo, tudo o que nós sentimos é controlado pelo espírito. Então ele está num estado espiritual, ele está vivendo a parte de espírito dele, não é? Ele tem essa capacidade dali, não é? Envolvência. E ele olha para Jesus e compreende o olhar de Jesus. Vejam só, quanto ele é evoluído, o Gesiel, nosso amigo Estevão, não é agora? Mas quanto ele é evoluído, que ele atende no meio daquela situação e compreende porque que Jesus está a olhar para trás. E diz, não lhe imputes este pecado. Ou seja, ele não te conhece como eu te conheço. Vejam a grandeza deste Espírito, que está a fazer o mesmo que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então é o que ele está a dizer aqui, ele não te conhece. Então, como ele não te conhece, ele não pode agir de uma forma diferente. Então ele tem capacidade de perceber porque é que age da forma como age. Porque ele faz parte do mesmo povo, sabe como está, foi educado. Mas também sabe que é possível chegar a outro caminho. Então é interessante ver que naquele momento temos alguém com uma grandeza como esta a ter a percepção e a agir como Jesus agiu, mostrando que é possível. Que Gesiel não é um espírito puro. Gesiel é um bom espírito. Está no patamar abaixo. Mas também consegue fazer isso. Então estamos aqui num espírito feliz. Vamos dizer que será mais um espírito feliz. Está num patamar, está naquele patamar de bom espírito, aquele que consegue já fazer aquilo que o Cristo lhe pede. Por isso é que muitas vezes nós dizemos, o Cristo não nos pediu para sermos espíritos puros. Pedimos para fazermos aquilo que nós já conseguimos fazer. O que ele acha que nós já temos capacidade de fazer é perdoar. Porque no momento em que nós conseguimos perdoar, que foi a lição final dele e é a lição final de Gesiel. É interessante, não é? Portanto, é mostrar duas entidades com elevações diferentes a fazerem a mesma ação. Dizendo, é possível, se conhecemos o Cristo, fazermos o perdão. E é exatamente o que nos é pedido como cristãos. Nós aprendamos a perdoar-nos e a perdoar o outro. Manuela? Sim, eu subscrevo tudo o que a Sónia disse. E dando também um pouco aqui do meu olhar, assim, vendo que Jesus contemplava melancolicamente. Jesus não estava a julgar, Jesus não estava irritado, nem sequer estava com ar de
triste, ele estava melancolicamente, como nós vemos as nossas crianças que às vezes se desviam de um olhar e nós melancolicamente olhamos para elas e sabemos que elas vão crescer e vão ficar educadas. E então, é interessante porque nós vemos Jaziel, Estevão, a ser martirizado, vemos Jesus a honrá-lo com a sua presença e Saulo está ali, portanto, está ali o algoz. E como a Sónia disse, como Jesus disse na cruz, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Aqui, o pedido, não lhe imputes este pecado, porque realmente é um pecado. Mas não lhe dês, não seja, e nós sabemos, nós que somos espíritas, nós sabemos que tudo o que nós fazemos é contado a nosso favor ou a nosso desfavor, e portanto ele está a dizer para não olhares porque ele não te conhece, porque ele não conhece o Cristo. E Estevão já o conhecia antes de o ver. Não era? Ele antes de conhecer o Cristo, ele já vivia a cristandade, porque ele já era um homem de bem. Depois confirmou com o conhecimento que ele já tinha vindo. E agora estava a fazer o que é mais difícil, é perdoar aqueles que nos querem tirar a vida. Injustamente. E então, quanto maior o pecado e maior o perdão, nós vemos a grandeza daquele que perdoa. Porque se fosse um pecado pequenino, nós vemos aquela parábola, quanto é que devia um, se nós perdoamos mais a um que nos deve pouco, a um que nos deve muito, nós perdoamos mais a um que nos deve muito. E então alguém que aqui está vai tirar a vida, que é uma grande falta, vemos a grandeza do perdão, porque o perdão também se pode medir em quantidade. Não só tirar a vida, mas também o fez sofrer muito antes de tirar a vida, né? Sim, exatamente. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo, amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levado ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para lhe trazer as boas-vindas de um mundo melhor? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré lhe acariciava a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. E escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. Quer falar, Sônia? Pode falar. Reparem, a importância da música. A nossa querida Eurídice fala muito do capítulo 30 da Boa Nova, onde Maria de Nazaré inspira uma das senhoras que estava lá e que era uma jovem, que era receptiva à intuição, para cantar. E os mártires entraram para o seu suplício a cantar. Aqui temos exatamente ele a ser recebido do outro lado da vida com música, mas a música cantando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, onde também tem o perdão. Não é? O Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Então, nós temos exatamente aqui isso a ser cantado, a dizer, os justos que seguem as bem-aventuranças, que eram Estevão, são recebidos desta maneira, do outro lado da vida. Vejam a beleza disto. E a música é terapêutica. A música existe de todos os lados. Nós temos a chegada de Jesus, temos os anjos cantantes, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens com a vontade, ou a tradição atual aos homens bem amados. Então, se nós quisermos receber a grandeza de que isto é, percebemos aqui que a música faz parte de todos nós. Então,
Quando nós escolhemos a boa música, ela tem uma influência na nossa ânima, na nossa alma, vibracionalmente falando, para nos impulsionar para a elevação, para o bem. Ela própria é energia. Sendo energia, pode nos ajudar. Há um estudo que foi feito no Brasil, com uma universidade, em que utilizaram, por exemplo, não é a única música, há uma outra que eu agora não me recordo o nome, mas começou apaixonada por Beethoven, foi essa que eu procurei. A Quinta Sinfonia de Beethoven, quando ela é lançada pelas colunas, não como agora temos assim os fones, mas pelas colunas antigas, ela é lançada, ela funciona como se fosse a radioterapia. Ela reduz as células cancerígenas, a mesma ação que faz a radioterapia. No futuro, a música não será só a terapia para animar a alma, no sentido de a elevar, mas também para curarmos a nós próprios. Então, se ela age dessa forma com as nossas células no sentido positivo, também age quando ela não é positiva. Então, nós temos que não só selecionar aquilo que vimos, mas também o que ouvimos. Que é para cada vez mais nos adequarmos à música celestial, àquela que nos faz bem. Então, é interessante ver isso aqui, não é? E depois tem aqui um outro ponto que eu gostaria de faltar antes de passar para a minha querida Manuela, que é o facto de ele amar a irmã a cantar. Porquê que ele amava a irmã a cantar? Não é a primeira vez que ele pede para ela, não é a primeira vez que ele fala sobre isto, não é? Porque ele lá atrás pediu a irmã para cantar, e assim sucessivamente. Porque ela canta com amor. A vibração dela, que ela coloca nas notas, atinge o seu íntimo e ajuda a manter-se positivo. É o amor dela, é a vibração dela. Daí eu tenho que ir buscar aquela ideia de que a música propaga e vai nos fazer bem ao próprio corpo. Faz bem sempre, quando ela é de amor. Então, quando uma pessoa canta com sentimento, seja em que língua seja, nós somos tocados. Não é ao acaso que nós gostamos de músicas de outro país sem percebermos a língua. É porque está lá o sentimento com o qual nós nos identificamos, positivo ou negativo, de acordo com a evolução que nós tínhamos. Então vejam a importância da arte. A arte, cada vez mais, como diz o nosso Leon Denis, em Arte e Espiritismo, vai se aproximar do belo. O que é o belo? É o bem. Quanto mais a música for do bem, mais ela é próxima de nos fazer bem. Manuela, vai falar alguma coisa? Posso continuar? Eu gostaria de falar. Então, no princípio deste parágrafo, Estevão olhou para o Saulo, fixou os olhos amorosamente. Portanto, já era da parte dele, é uma linguagem gestual e vibratória a dizer que estava perdoado. Não era que amorosamente, não era com ar de injustiça ou de raiva ou de ódio ou qualquer coisa, era amorosamente. E esta parte é assim muito importante. Depois vê a irmã, o que é que a minha irmã está aqui a fazer? Mas se eu vejo o Cristo, e se a minha irmã amada que se aparece aqui, como antigamente, quando havia festas lá em casa do meu pai, e trajada da mesma forma, portanto, o que é que ela estaria a fazer ali? Com certeza era uma visão. Uma visão não é uma ilusão, é uma visão do outro plano, como ele viu Jesus. E ele ponderou essa hipótese. Será a minha irmã, que também já se juntou ao Cristo e aparece aqui, e ele fica tão feliz de a ver. E não era só Abigail que o procurava, ele também a procurava. E então esta bênção do reencontro, enquanto eles estão vivos, por mais doloroso que possa parecer, eles reencontram-se. E depois, também é interessante, neste parágrafo, porque sentiu que o mestre Nazaré lhe acariciava a fronte e a testa, dava-lhe festinhas numa ferida. Lá vemos a emoção do gesto e do que se estava ali a passar. Havia uma ferida e ele sentia Jesus, o mestre Nazaré, acariciar-lhe a fronte. E já ouvia, não é? Porque ele já ouvia longe a música. E como a Sónia falou, do Sermão da Montanha, que ele já conhecia de cor, e lembrou-se da irmã. Porque em momentos na prisão do pai, ele também pediu à irmã para cantar a música de Isaías, não era? Do antigo profeta,
Era uma música que a mãe dele lhes ensinou, ou costumava cantar. Portanto, a música a trazer-lhe, ele a lembrar-se dessa lembrança, e que a Sónia já falou. E ele ouvia a música e lembrou-se dessa música também que ele pediu à irmã para cantar. É o Salmo 21 e é a Bíblia de Davi. Portanto, que a nossa querida Manuela estava falando. E, sim, que nós já falámos lá atrás, e que de facto é de uma beleza imensa e que toca-nos profundamente ainda hoje em dia. Isso. Saulo. Só uma coisa, se nós quisermos encontrar, pomos a música de Abigail e conseguimos ter acesso à letra, e ela foi musicada nos tempos de hoje, portanto, mas a letra é a mesma e é de uma beleza tão grande, e quem sabe ouve intuição, que chama-se Música ou Prece de Abigail, e é linda. Eu às vezes, quando estou a precisar assim de um ânimo, eu ouço, ainda repercute o seu dom de trazer o ânimo e o alívio e o bem-estar. As aflições são presentes, mas esta música que ficou intemporal, esta letra, realmente é um salmo que fica intemporal, fica escrito até o fim dos tempos, e nós podemos ter acesso à música, que é de uma beleza enorme. A gente só não pode colocar aqui porque a gente não tem direito autoral sobre ela, então não podemos, infelizmente, não podemos, como a Manuela falou, procure na internet. Vai falar alguma coisa, Sônia? Não, sim. O Salmo 23, que eu disse 20, eu não sei porquê, é o Salmo 23, ok, corrigido. Nós precisamos muito de pensar sobre ele, e nós vamos falar dele mais à frente, não vale a pena estarmos a falar dele agora aqui, porque ele vai ser lido mais à frente outra vez pela nossa querida Eurídice, está bem? Pronto, por isso é que nós estamos aqui a mostrá-lo. Saulo, é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste. Não é ele, repetia tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole, sensível e afetuosa, justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugado a essas reflexões, de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra ouviste. É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Pode falar, Sônia. Parem só, o choque não é para o Saulo perceber a possibilidade daquela pessoa ser o irmão de Abigail. Portanto, o seu maior inimigo, entre aspas, que ele considera, né? Aquele que o afrontou, aquele que ele sentiu que o humilhou, aquele que ele fez questão de usar como exemplo e fez questão de colocar na posição em que colocou, é a pessoa que provavelmente é irmão da sua futura esposa. Imaginem o que isso não será para um homem orgulhoso como o nosso amigo Saulo de Tarso. Imaginem o que seria que nós tivéssemos casamento marcado com alguém e essa alguém fosse a pessoa irmã daquele que eu mandei matar. Estão a ver a dificuldade que isto é? Então, e agora vamos ver como é que esta pessoa, Saulo, age nesta situação e como é que a nossa querida Abigail vai agir perante esta situação. E vamos ver a diferença de evolução de cada um deles.
E isto é importante, porque isto é como nós encaramos a vida, não é? Nós próprios, perante uma mesma situação, não agimos de forma igual. Cada um age de forma diferente. Normalmente, quando um filho é criminoso, a mãe tem mais compaixão. Às vezes, se é meu irmão, eu também tenho, mas posso não ter. Mas se é outra pessoa qualquer, eu já não tenho essa mesma compaixão. Então, a forma como eu... Mas, se por acaso eu tiver uma evolução de um Gesiel, vamos dizer assim, que já temos aqui que ele perdoou logo o Saulo lá à partida, eu já vou agir de uma maneira dessa. Mesmo que a pessoa me tenha feito mal, eu não lhe vou imputar a responsabilidade, porque reconheço que ele é ignorante nas leis divinas, que é o que acontece aqui. Então, é percebermos qual é o nosso estágio atual e evolutivo, a saber como é que nós agiríamos perante esta situação que está aqui neste momento espelhada. Manuela, sim, querida, diz. Aqui, quando a Abigail diz Ezequiel, ela já não tem qualquer dúvida, ela afirma, e é interessante porque ela continua a tratar Saulo como seu amado. Ela não o trata como algoz, ela diz querido, não é? A grandeza dela. O Estevão olha para ele amorosamente. A noiva reconhece que é o irmão e ainda lhe chama querido. E a importância de falar um minuto. Ele diz impossível e ela não desiste. Ela pede. E nós vamos ver aqui as razões que ela utiliza para que ele conceda este minuto. Fala da lei de Moisés, a quem ele era um grande defensor, pelo amor dos nossos pais, e ele honrava os pais agora adotivos dela e os pais dele. Portanto, por duas, o que é que eles têm acima deles? É a lei e os pais. E ela diz, por amor dos pais e pela lei de Moisés, concede-me este minuto. E ele pensou, com certeza não é ele. Esta minha noiva tão, como ele diz, como é que diz? Tão sensível, afetuosa. Portanto, era um absurdo serem irmãos. E ele diz, tudo bem, mas olha, eu vou contigo, mas tem cuidado, vai estar caladinha. Não fosse ela começar a exteriorizar publicamente, assim, nem uma palavra ouviste, não é? Portanto, era importante ele manter a respeitabilidade. Independente de ele ser realmente o irmão dela, era importante para ele, porque ele estava a defender também um posto político, não era? Porque ele iria ser o novo doutor da lei, e nós sabemos que na altura o poder político e o religioso se interligavam, e então ele também estava a dizer, está calada e temos que não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. É assim, o local é de respeito, mas o que ele estava a fazer era de grande respeito para a humanidade. Portanto, o paradoxo, não é? Ele respeita tanto o local e desrespeita tanto um irmão. Pronto, era essas pequeninas coisas que eu queria falar. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai a si mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. A determinação foi cumprida sem demora. Enquanto Saulo mandou servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o seu primeiro triunfo, depois, senho carregado, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Pode falar, Sônia. Vermos aqui a diferença, né? A frieza dele, porque por dentro não é assim, mas por fora mostra frieza, dá a ordem que sabe que vai ser aceito, não é? Dá uma desculpa, que não é verdadeira, porque a desculpa dele é que vai tentar ajeitar uma confissão na hora extrema, não é? E depois está preocupado. Portanto, ele próprio já vê que ela está com tanta veemência, que é aquilo que a Manuela falava há pouco, a veemência dela, a certeza dela, que ele já está preocupado com as consequências do facto de ele poder ser Gesiel. Porque ele já está a pensar nisso, não é? Se for Gesiel, o que é que vai acontecer a partir de agora? E eu vou perguntar, se fosse convosco, o que é que fariam?
Isto é importante. Tempos atuais, com uma evolução de 2000 anos em cima, com o Cristo existente, com as cartas de Paulo de Tarso existentes, que elas nos complementam, com tantas vivências de vários que existiram, como por exemplo Francisco de Assis, nos delegou o amor na sua essência, como é que nós devemos fazer para amar, não é? Como é que nós agiríamos numa situação destas? O nosso orgulho ia se sobrepor ou não? Porque isto é muito importante, porque é a nossa maior chaga, como nos diz o livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo. Então, qual é que ia se sobrepor? Porque nós temos muito o hábito de apontar o dedo ao nosso amigo Saulo àquela época, mas ele não tinha o Cristo, como muito bem faltou o nosso Cristo Josiel, Estevão. Ele não tinha o Cristo. Nós temos o Cristo. Como é que nós agimos? Manuela? Eu só queria notar aqui, a dizer, Emanuel a escrever desta forma, esgueirou-se quase sorrateiramente, portanto já não era aquele senhor de poder, esgueirar-se quase sorrateiramente. É alguém que sabe que não está a fazer o bem, que sorrateiramente não é alguém que está seguro de si e que tem o poder que tem. Ele realmente, como a Sónia disse, ele desconfia que a irmã tem razão e aquilo vai ser um escândalo. Ele está noivo do primeiro mártir. E então, ele é aqui descrito, esgueirou-se quase sorrateiramente para lhe mostrar que a pequenez que ele também era, não é? Porque ele não era assim um homem tão grande. Aliás, o que ele estava a fazer não é de um homem elevado, é de um homem que ainda tem muito Deus longe do coração. Não matarás é da lei. Eu acho que a gente também não pode esquecer, neste momento, a preocupação dele também com Abigail, porque ele poderia ter simplesmente mandado tirar Abigail e continuado o flagelo até a morte de Estevão, e não ter concedido a ela o direito de falar com o irmão, de ver o irmão. Ele faz isso por amor a Abigail também. Então, ele já conhecia um tipo de amor, né? Ele apenas estava defendendo a situação errada. Ainda tinha o orgulho que a Sônia falou, né? Mas ele defendia o amor, que era a mulher. O orgulho também fez com que ele se defendesse das pessoas, porque, como a Manuela falou, os outros estavam, assim, alguém ouviu ela dizendo que era o irmão. Então, os outros estavam a ouvir aquilo e era o primeiro julgamento de Saulo. Então, ele não podia, assim, ele entrou numa situação muito complicada. Ele sabia disso, ele queria. O orgulho fez com que, peraí, vamos tirar isso daqui porque eu vou tentar resolver de outra forma. Mas também ele pensou nela, porque ele podia ter tirado ela, colocado ela como louca naquele momento, exposto ela ali diante de todo mundo, né? Eu acho que é bonito também a gente realçar essa parte deles, né? Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço, delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechando cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o pequeno esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. Vejam só o amor dele, porque ele queria ver Abigail e ela queria ver a ele. Ambos estavam a conseguir o seu objetivo num momento muito doloroso. Só que não é o acaso. E este momento que está a acontecer aqui não é o acaso para os três intervenientes, porque os únicos intervenientes aqui que realmente estão bem cientes do que está a acontecer são os três, cada um no seu patamar de evolução.
ela no patamar de continuar a amar, como muito bem faltou a Manuela, o seu amado Saulo, e o irmão, e querer estar com ele, não é? Faz sentido. Eles, o Gesiel, Estevão, no sentido, eu encontrei a minha irmã, não é? Ela está aqui. Aquela que ele estava a entregar há tempos atrás, não é? Quando a Eurico se deu, ele estava a entregar a irmã ao Cristo, sabia que o Cristo ia cuidar dela, mesmo que ele não a soubesse, ele sabia que o Cristo ia cuidar dela. Então ele estava em paz. Mas era saber o Cristo, não é? Estamos a falar que ele acreditava nas promessas do Cristo. Tanto que acreditava, cá porque eu esqueci de faltar isso, quando a nossa Eurídice fala, que ele dizia, quando ele reconhece que ela está do outro lado da vida, que ele pensa que ela pode estar do outro lado da vida, que ela também está ali para o receber. Vejam só o conhecimento que ele já tinha da continuidade da vida. Porque eu estava a dizer, minha irmã já pode ir partir para o outro lado da vida e estar aqui para me acolher. Vejam só a grandeza. Muitos de nós ainda pomos em causa se isso é possível. Ele já tinha essa certeza naquela época, antes mesmo de ter tido, portanto, a percepção que ela estava ali em corpo físico. Portanto, ele ponderou estar em corpo espiritual. Vejam só o conhecimento que ele já tinha. E quanto nós ainda colocamos em dúvida. E nós temos N provas ao longo dos tempos, estudadas inclusive por cientistas, de que a reencarnação existe e que nós continuamos a viver. E mesmo assim, nós dizemos que é mentira e pomos em causa. Não estou a dizer que é o meu caso da Manuela de Euridice, mas estamos a falar de uma parte da população do mundo. Apesar das provas que contestam. Dizem que é um problema psiquiátrico, que a mediunidade é um problema psiquiátrico e a Bíblia está cheia de fenómenos mediúnicos desde todos os tempos. Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos pelo fenómeno mediúnico. Os profetas são médiuns. Então, os santos são médiuns das igrejas católicas e nós pomos em causa. Temos que começar a pensar porquê que o fazemos, não é? Porque muitas vezes é o nosso orgulho de acharmos que existe algo superior a nós e que nós temos que modificar aquilo que não está bem em nós, porque nós ainda nos comprazemos no mal. É o que está ainda nos comprazemos no mal. Manuela. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura. Ela não estava fora de si, como nós às vezes que estamos num choque, nós podemos começar aos gritos e a ficar perturbados. Esta infinita ternura com que ela vai ter com o seu irmão ensanguentado mostra a grandeza que ela tinha no coração. Porque ela vai ter com ternura. Ela podia ter começado logo aos berros com Saulo, e olha, o que é que fizeste com o meu irmão? Ela podia ter feito tudo, mas ela, com infinita ternura, foi ter com o irmão, que era o que ele precisava. Aliás, ele já tinha visto Cristo para recebê-lo. Mas o que ela lhe podia dar era realmente o seu amor e a sua ternura, e não era o desequilíbrio e dizer mal ou qualquer coisa. Portanto, o que saiu dela foi ternura. E então, e ele vê e diz Abigail. Então, só diz, não é? Só diz o nome dela. E é de uma beleza enorme. E é muito interessante, porque Emmanuel nos traz este drama, mas de uma forma minuciosa, mas nós sentimos em tudo beleza. Não sentimos escuridão, não vemos a parte escura, vemos a parte elevada da cena dramática que é. E nada é poupado, aqui nada é poupado, é-nos dito tudo, mas de uma forma tão delicada e tão elevada que nós somos espectadores, não é? Nós somos espectadores, nós estamos a olhar, é como se lá estivéssemos, e vemos estes seres tão elevados que Estevão olha para o algoz com amorosidade, Abigail vai ter com o irmão com ternura, e vemos Saulo ali, meio perdido naquilo tudo. Já estamos quase no tempo, não é? Já. Vamos continuar aqui para deixar para a semana que vem. Eu acho que sim. É isso que eu ia dizer, que já estás a 2 minutos, né? Porque fazes os teus recadinhos, não é preciso continuar, podes ficar na Abigail. E depois, como a Manuela continua, podes sempre voltar aí e fazermos a continuação, não é? Então vamos lá. Muito obrigada aí vocês pela continuação. Realmente é uma parte muito, 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 muito interessante, né? Para dizer, eu não consigo achar outros adjetivos que possam qualificar isso, mas da leitura desse livro, né? Onde a gente consegue
ver 3 almas ali num sofrimento atroz, né, neste momento, mas 2 delas com uma neste momento, principalmente, que é Estevão, com a paz no coração, porque ele está com Cristo, né? Então, vamos ver o que nos espera na semana que vem. Por que na semana que vem? Porque a semana que vem a gente tem a continuação com a Manuela, como a Sônia falou, né? E a gente vai dar continuação às 20 horas. Eu não estou com cartaz aqui da semana que vem, mas eu vou colocar aqui dessa semana. Mas só vai mudar a data, tá bem? Sábado que vem, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, também com a Manuela Ricciardi, onde a gente vai falar sobre da continuidade nesse livro, tá bem? 16 horas Brasil, horário de Brasília, tá bom? E temos também, nessa terça-feira, a gente também vai ter o quê? As epístolas, Visão Espírita, Epístola aos Romanos, com a Cátia Bologna, Sandra Boari, Luísa Assunção e a Sonja Lobo. Eu e a Sônia vamos estar aqui junto com elas, que trazem esse estudo maravilhoso das epístolas, e estamos falando, estamos no capítulo 9 da Epístola aos Romanos. É muito, muito especial essa forma delas de explicarem para a gente as epístolas, tá bem? E nessa quarta-feira, eu e a Soninha estaremos aqui com o livro Religião dos Espíritos, fazendo o Evangelho por Emmanuel, aqui da Web Rádio Estação da Luz, 18 horas e 5 minutos. O tema vai ser Diste, ok? Vamos esperar vocês aqui na semana que vem, tá? Na quarta-feira. Então, nós temos terça-feira com as epístolas, quarta-feira eu e a Sônia fazendo o Evangelho, e no sábado a continuação do livro Paulo Estevão, junto com a Manuela, tá bom? Esperamos vocês neste sábado, e nesses dias todos, né, que vocês puderem participar. E queremos dizer a vocês que estão no Brasil, desejar a vocês, mamães do Brasil, em todas as situações, que possam ter um domingo maravilhoso, que Jesus possa entrar dentro do coração de vocês e mostrar o que realmente é o poder da maternidade. Agradecemos a todas vocês, mães, que se colocaram diante de nós, que permitiram que todos nós estivéssemos aqui encarnados no plano terrestre. Minha mamãezinha já voltou para a parte espiritual, estará no meu coração, como está todos os dias, e a todos vocês cuja mamãe também já voltou à pátria espiritual, não se entristeçam, a não ser de saudades, mas rezem para que elas estejam muito mais iluminadas do que elas estiveram enquanto estiveram com vocês aqui, tá bem? Então, para vocês, mamães, amanhã, um feliz Dia das Mães. Sônia, quer dar o seu tchauzinho, a Manuela também, antes de fazermos a nossa oração de encerramento? Sim, dizer que a nossa Euridice falou as mães do Brasil, porque nosso foi a semana passada. Mas nós também, é o primeiro domingo, normalmente mais, e o vosso é o segundo. Mas eu queria dizer que todas as mães do mundo merecem receber todo o nosso amor todos os dias, como disse a Euridice. Têm que estar nos nossos corações e nos nossos atos de amor, as nossas mães, porque elas precisam estar aqui. Mas também os pais, está bem? Mas estamos a falar das mães no caso, porque é exatamente a minha da mãe. Muito obrigada à minha mãe e, querida Manuela, que tu também és mãe, muito obrigada a ti também e a todas aquelas que não puderam ser mães nesta vida, mas que são mães de alguma forma, nem que seja dos seus animais ou das pessoas com quem elas se cruzam e que elas cuidam como se fossem seus filhos. Manuela? Eu gostaria de agradecer o convite de participar neste estudo tão rico e os meus parabéns também para todas as mães, que a Nossa Senhora envolva todas elas, principalmente as mais aflitas. Que assim seja. Não é porque nós mães sofremos mais quando vemos os nossos filhos sofrerem. Nós vemos aí muitas mães com muitas aflições. Portanto, imaginamos a grandeza da sua aflição. Que elas se sintam abraçadas e envolvidas com muito carinho e com força para resistirem neste desafio com equilíbrio e muito amor e saibam que não estão sozinhos. Que assim seja, viu? Obrigada, viu, Manuela? E a todas vocês, mamães queridas, e a todas vocês que estão passando por alegrias e tristezas,
que estejam unidos conosco agora nessa oração, porque o pedido de mãe é muito mais, não muito mais, mas tem uma importância muito grande no coração de Maria, no coração de Deus também. Se é que Deus tem um coração, vamos falar dessa forma, né? Vamos humanizar um pouco Deus, que não é humano, mas que vocês possam estar realmente conectados com eles, porque a bênção da vida na Terra se dá através de vocês. Muito obrigada a todos vocês. E vamos fazer a nossa oração? Claro, vamos fazer o quê? Um cantinho. Vamos fazer um canto de Ave Maria para vocês. Enquanto isso, eu vou colocar na tela o Salmo 23, que a Sônia comentou, tá? Que vale muito nestes momentos que a gente está passando agora. O meu beijo no coração de cada um de vocês. Que a esperança não morra. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui ventris Iesus. Sancta Maria. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.